E hoje nós vamos ver a volta do Palácio dos Enfeites, Pedro. Bastou ganhar um joguinho do time do Mansão, que já veio todo mundo aí fazer. Hoje tu tem que ver o que tava esse rapaz no time do Mansão, Pedro. E daí eles vieram, o Vaguinho hoje de manhã, ele voltou com tudo. Só faltou a camisa do Borré. Como ele estava asqueroso ontem. Tinha que ver como ele estava asqueroso. Não, ele entrou no Passo da Areia. Eu vi tímido, eu acompanhei a jornada. Aí depois, Pedro, que tu fizesse aquilo, Pedro, com o teu sentimento, tu gremista, Pedro, cantar as músicas do Internacional, tu e o Vaguinha, Pedro. Eu desliguei o rádio, Pedro. Fui pra Rádio Tupi, Pedro. Tu acha que eu sou gremista mesmo? Tu acha que eu sou gremista? Claro que tu é nosso. É o seguinte, estávamos nós três na cabine e queriam que eu cantasse junto. Pois é, eu vi que eles tentaram. Tentaram. Canta agora. Saber o seguinte, quem é que é gremista aqui no Sol do Brasil? Assumido, Pedro? Eu e tu. Assumido eu e tu, Pedro. Eu tô cantando as músicas do Inter. Eu vi, Pedro. A melhor parte é quando tu erra as músicas que tu canta. Tu és minha paixão. Uma vez vamos cantar o hino do Inter, tu cantou essa música. O hino do Inter não é essa música. Tá, olha aqui, ó. O Léo tava no Sem Nós temos que revisar a tua playlist. Mas essa é a música que a torcida canta. Não, o Pedro atualizou a manifestação da torcida, só não é. Eu tô com o povo. Não, aí, tu tá atualizado. É um hino, né? É um hino. É um hino. Aí tu interpreta como tu quiser. Eu tô muito velho, porque... Paga o ingresso e não me enche o saco. Vocês lembram? Vocês não lembram. O Vaguinha não vai lembrar. O Vaguinha é muito novo. Mas teve um tempo que a torcida do Inter... O Vaguinha é novo, a situação da notícia, ela é difícil. É antediluviana. Teve uma época dos anos 70, por aí, 70, 80... 70, acho que 80 parou. A torcida do Inter não chamava o Internacional de Inter, ela chamava de Colorado. E o grito de guerra era todo. E Colorado não tinha a palavra. Colorado. Não tinha essa aí. Não tinha Inter. Não. Era Internacional, que é o nome, ou então era Colorado, a torcida. Sim, o Maurício cantou aqui pra nós um dia. O Maurício tá voltando lá do Globo Esporte, ele cantou. Maurício é Colorado. Colorado. Ele disse que esse era o canto da torcida. Eu não lembro que eu não era nascido. Da mesma maneira que aquele grito da torcida do Grêmio era aquele Grêmio esticado, Grêmio. E era bonito. Nós somos campeões da América. Isso é daquelas, como é que é? Daquelas reviravoltas, das invertidas que são dadas no futebol. Tipo, o Palmeiras assumiu o apelido de porco e hoje trabalhar com isso. Esse grito do Grêmio, a origem dele, ela não é uma origem gremista, ela é uma origem assim meio jocosa. É a torcida do Inter de flauta, eu sei. De flauta. Só que imediatamente, e até na época, com o auxílio da buzina, te lembra? O buzinal? Pananá. A torcida do Grêmio capitalizou e passou a ser uma coisa assim, que a torcida do Flamengo tinha Mengo, e a torcida do Grêmio capitalizou, e esse foi durante anos. Foi o grito de guerra que embalou o Grêmio campeão de 77. A mudança é na Copa União, que se cria um canto que virou de todas as torcidas, que é o olê, 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 olê. E aí se abandona o Colorado e o Grêmio, que era um Grêmio alongado. É verdade. Bom, 4-0, hein, Vaguinha? Que vitória, hein? Dito isso, o César, o Léo tá aqui e não vai permitir que o César repita a deselegância que ele teve hoje pela manhã. E o Léo tá aqui também para dizer que eu não fui arrogante em nenhum momento. Eu e o Léo, nós estávamos na mesma cabine que tu estavas. Tu te referes ao programa de hoje da manhã? Segue o fio. O César tá dizendo que viu na jornada e que viu que voltou a arrogância colorada. O que não é verdade, porque a gente fez as ressalvas em relação ao adversário. E vou abrir de novo essa janela. O Monson é um adversário muito fraco, realmente. Muito fraco, olha, eu acho até que é candidato pros outros times, alguém consegue ver? Eu vi, em relação ao Novo Hamburgo eu já vi. É pior que o Novo Hamburgo. É pior que o Avenida. O Avenida tomou 7 pior que o São José, sem dúvida alguma. É um time fraco, assim, tá? É um time que é pra cair. Ainda bem que foi o César que puxou. Porque eu vendo o Monson ontem e vendo o Avenida,
A diferença é que o Monson não tem caso. O Avenida, o Avenida eu vi pela. O Avenida também. Eu achei muito fraco. É desse nível. Eu acho eles mais. Eu quero ver esse jogo. Gostaria de ver esse jogo. É desse nível, tá? Enfim, as ressalvas foram feitas e eu disse: olha, eu gostei da primeira amostragem do Paulo Pesolano. Porque aquilo que foi prometido nesse jogo foi cumprido. A ideia do perde, pressiona, da alta intensidade dos volantes, dos meias, dos alas que marcam, do curto espaço para o adversário jogar. Isso a gente viu. E viu também jovens de novo, né? Uma categoria de base que foi muito criticada nos últimos anos. A gente está vendo aí alguns jogadores que sinalizam que podem daqui a pouco reforçar o elenco principal. Então eu gostei do que eu vi, mas sem empolgação. Aí o César, por isso que aqui o ouvinte deve estar perguntando qual foi a deselegância, o César, ele menosprezou os gols do Inter. Ele disse, olha, se não tem um zagueiro ruim, né, o jogo, a história seria diferente, mais ou menos isso ele disse. É que tu não entendeu, tá? Tu não entendeu. Eu quis dizer o seguinte, que o futebol mexeu, ele acaba sendo decidido em alguns pontos. Não adianta tu ter no erro do adversário. Parabéns. Não adianta tu ter um time... Tu deve ter lido o livro aquele que tá ali na redação. Isso. Você descobriu tudo sobre futebol. O que eu quero dizer é que mexeu. Vocês estão agressivos um com o outro. Não, desde as 9 da manhã. Nós queremos tempos de paz. Só pra resumir, tá, Pedro? Só pra resumir. Aí ele disse que o Inter fez os gols porque a defesa do Monson é horrorosa e tem um zagueiro ruim no Monson e foi por isso. Não, isso aí é verdade. Aí eu perguntei pra ele, então me fala como é que foram os gols do Grêmio contra o São José, me mostra aí como é que foram os gols pra eu poder fazer a análise. Aí ele ficou sem resposta e apelou. Aí disse, teu nível intelectual é baixo, não sei que. Aí traduzindo, ele chamou o Vaguinho de burro. Me chamou de burro. Proposta com o que não está muito distante da verdade. Claro não. Não, o Vaguinho ele tem lampejos de inteligência. De talento, de muito talento. Só que são poucos. Não são muitos. Mas quando tem, ele acerta. Uma vez teve nessa mesa aqui. O Maurício é assim. Teve uma discussão nessa mesa aqui. E o interlocutor 1 disse pro interlocutor 2: por que tu tenta te fazer de burro sempre? Então, aí sabe o que eu acho? Passou. Aí sabe qual foi a minha resposta pra ele? Ele tava desenvolvendo uma tese e aí perguntou pra mim assim, tu não acha isso, Vaguinha? Daí eu disse, não, eu vou estudar agora sobre futebol pra depois te responder a tua altura. Como vai ler o livro, né? Vou ler o livro aquele que tá na redação ali. Não, mas como é que foram os gols do Grêmio contra o São José falando nisso? Não foram, né, Pedro? Por isso a força... Debate, né, por isso a força... Sim, mas isso não é... Debate, isso não é um debate. Isso não é um debate. Essa que foi a minha discussão. O que eu quis dizer, e eu fui falar genericamente, é que não adianta tu ter um time de futebol. Na verdade, eu estava fazendo um elogio ao treinador do Inter. Só que ele não entendeu. Um time de futebol, ele precisa ser coeso. Ele não adianta tu ter jogador fora de forma num time de futebol. Porque vai naquele espaço ali vai faltar. Vai faltar. Mas é que tem uma construção nos dois gols do Inter, que claro que ela termina lá com o zagueiro que tá um tanto fora de forma. Na verdade, os gols que eu tô falando não são nem os gols da construção. O primeiro gol... Eu tô falando do primeiro e do segundo gol. O primeiro gol é um erro crasso, grotesco. Mas os demais tem construção, tem uma bola que sai desde trás. O segundo gol do Inter, a bola sai desde trás, passa pelo goleiro, vem no zagueiro, lá no volante, lateral, tem a inversão de bola, que é o gol do Borré. Aí tem o menino João Vitor acionando o Aguirre, cruzamento e o gol. É um gol que o Inter troca 7, 8, 9 passes envolvendo o adversário. O quarto gol também. Tem a falha do zagueiro? Tem. Porque sempre que vai ter um gol, vai ter que ter uma falha de alguém. Tu tem razão. Se tu tem um jogador que tá visivelmente fora de forma, ou que tá voltando de lesão, ou que tem alguma deficiência técnica, ali vai vazar. Os times fazem isso. O São José forçou o Grêmio a jogar sair jogando pelo lado do Cânimo e do Vieri. Porque sabe que o lado direito tem mais qualidade para sair jogando. E assim os times ficam explorando a fragilidade do adversário. Agora, a construção é inegável. O Inter ontem foi um time que correu, né, Pedro? Eu tô convencido que o grande problema que o Inter teve no segundo semestre do ano passado foi um time que não corria, o time não tinha perna.
Perdia para todos os times na perna. Não é só a questão da perna, tinha questão emocional, tinha questão interna, sabe, o ambiente do Inter, ele acabou ficando roto. O ambiente ficou prejudicado e aí vem a pressão que era muito grande. O Inter começou a ficar o Inter começou a fugir do rebaixamento estando a 7, 8 pontos do rebaixamento. A troca do Roger pelo Ramon Dias é o Inter imaginando que ele entraria na zona de rebaixamento. Porque o Inter traz o Ramon Dias para não cair. Mas o Inter estava longe ainda. Tava longe. Entendeu? O Inter já estava vivendo o rebaixamento antes de se aproximar do rebaixamento. Talvez não tivesse nem errado, porque eu confesso que a vinda do Ramon Dias, ela foi uma reversão, para mim, também de expectativa violentíssima. Eu achava que não seria tão ruim, o retrospecto do Ramon em clubes quase caindo não era assim. Mas eu também não via no Roger mais a possibilidade. Eu achava que havia o risco, mas o Inter acelerou o risco da maneira como a coisa aconteceu. O Roger, acho que ele não tiraria mais daquele grupo. E o modelo de jogo do Roger, ele tinha se esgotado. E tá falando um cara aqui que gosta muito do trabalho do Roger. E é um ponto que o Roger precisa superar, de encontrar soluções quando aquele modelo que ele vinha usando e dando certo, e foi assim no Grêmio. Aquele Grêmio que ele montou e era muito bom, e era bom de ver o Grêmio jogar. E é a base do Grêmio que o Renato depois transforma no Grêmio multicampeão. Mas chega um momento que o Roger perde peça e ele não consegue reorganizar. Uma das coisas que me deixaram feliz ontem foi o fato de... O Inter estava muito preso ao tal do 4-2-3-1 com os extremas. Chegava nos extremas, o Inter estava marcado, não tinha alternativa. Vou de novo fazer a ressalva aqui do adversário, né? Mas mudou a forma como o Inter sai, mudou a forma como o Inter ataca no campo do adversário, como o Inter se projeta no campo do adversário. Gostei muito do posicionamento dos dois meias por dentro, do Alex e do Tabata por dentro, por vezes fazendo combinação com um lateral, né, que é o lateral esquerdo, e lá do outro lado, aí sim, o ponta aberto, né, que é o João Vitor, mas com o lateral direito, o Bruno Gomes, que tem essa capacidade fazendo a saída de trás. Achei interessante assim os movimentos iniciais. Esse modelo de saída, o Cudê usava. Tu lembra que o René, quando o Inter começava a jogar, o René vinha jogar do lado do volante, o René agora é armador, não, porque um lateral, se tu vai sair com o volante entre os zagueiros, um dos laterais tem que se juntar ao meio, e o outro lateral dá amplitude, ou seja, fica lá no corredor, o problema é que o René não tinha qualidade para fazer, mas o modelo era esse. Perdeu uma Libertadores por causa disso. O modelo era esse, que talvez tu não tivesse o cara para construir. Por que eu acho que o Bruno Gomes vai ser lateral? Pra fazer essa saída. Pra fazer, porque o Vijagra que tá vindo, ele é um volante que sai entre os zagueiros. Ele faz essa saída de 3. Sim. E aí o lateral vem pra junto do outro volante. O Mano, por uma segurança, faz uma saída diferente. 4+2. Até a gente debateu ontem a questão do Bruno Gomes, e aí eu fechei contigo. Eu não tinha uma resposta assim, Bruno Gomes lateral ou Bruno Gomes volante. De novo, ele jogou muito bem ontem nas duas, né? E essa explicação, ela me convence que para este momento, o melhor é ter o Bruno Gomes na lateral. Mas vai faltar um 8, tá? Vai faltar o 8. Vai ser quando voltar o Alan Rodrigues. Mas por enquanto, assim, pra largada do Campeonato Brasileiro, falta o camisa 8 pro Inter. A gente tem o Benjamin, que ontem não conseguiu repetir a mesma atuação do jogo contra o Novo Hamburgo, errou muitos passes e tal, mas no que diz respeito à marcação e à alta intensidade, ele vai bem também. Ele não para, Pedro. Ele é uma formiga. Compararam ele, quando contrataram, e disseram, pensa no Mineiro do São Paulo, assim, como característica, né? E é exatamente isso, não para. Esse meio campo do Inter ontem funcionou, Zé, principalmente nesse aspecto do perde-pressiona, porque era um meio campo leve. Ronaldo, Benjamin, Alex, o Tabata o mais pesado, digamos assim, mas fechando Alisson de um lado, João Vitor na recomposição. O Inter ficou muito leve para fazer isso, com alta intensidade o tempo todo. Mas esse é o segredo. Quando o César fala que o Inter não tinha pernas no ano passado, não tinha pernas porque ele se propunha a jogar. Não é do ano passado, é de muito tempo atrás. Eu lembro mais de 10 anos atrás, quando o Diego Aguirre, para mim, montou um time muito bom e caíram todos de pau no preparador dele.
eu acho que é uma crítica. Eu acho que o erro estava no Diego Aguirre, que propunha-se a jogar, e bem, é verdade, mas num sistema em que o grupo dele não tinha como fisicamente ele resistir os 90 minutos. Então, resistia 60. Resistia 60 e bem. É o Inter aquele, Pedro, lembra de um jogo lá no Chile, 4-0 pro Inter? Semifinal da Libertadores. Tu mandou um recado para quem tava no motel, Isso. gol do Valdívia. Porque era de tarde, né? De tardezinho pra de noite. Começo da noite. Isso. E aí o Inter tava fazendo 4-0 em cima do... Qual é o time do Chile? Universidade Católica. Ah, e eu Chile, disse, vem cá, se por acaso você passou a noite, a tarde você inteira que estava fazendo no amor, motel, fazendo isso. motel, coisa e tal, fique sabendo que tá 4-0 pro Inter aqui em Santiago do Chile. Como é que o Inter construiu esse jogo do motel aí? Como é que o Inter construiu? 3-0 no primeiro tempo em cima. E aí o segundo tempo era de administração. Aí ia bem. Agora, quando o primeiro tempo era de intensidade e uma vantagem, quando tinha mais escassa, o adversário tinha vantagem no segundo. O Cudê tentou fazer um pouco isso e uma vez foi criticado quando ganhou um jogo. Atlético Mineiro. Que era o super time do momento. Exatamente. O Inter fez um gol no primeiro tempo e o Cudê pegou e rasgou tudo. O gol do Patrick. O que pra mim é mérito do Cudê. Rasgou a convicção deles. Com esse time eu não vou conseguir bater com o Atlético até o fim. E retrancou o time e o Inter saiu ganhando. Então, não é que o Inter não tenha preparo físico, não tinha. O Inter tem que adequar. E esses guris do mês, o pessoal do meio, acho que dá isso.